O Senhor Jesus disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos últimos dias, Deus mais uma vez se fez carne no Oriente. China. Em 1991, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, assumiu formalmente seu ministério. Desde então, Deus Todo-Poderoso pronunciou milhões de palavras e realizou a obra de julgamento a partir da casa de Deus. As ovelhas de Deus ouvem a voz dele. Pessoas de várias seitas e denominações que amavam a verdade e ansiavam pelo surgimento de Deus, reconheceram que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e que esta é a voz de Deus. Elas acreditaram que Deus Todo-Poderoso era a volta do Senhor Jesus, e uma por uma se prostraram diante dele. A manifestação e a obra de Deus Todo-Poderoso provocaram pânico no Partido Comunista Chinês. Ele emitiu numerosos documentos secretos e mobilizou a polícia e as forças armadas para oprimir e erradicar a igreja de maneira assustadora. Por toda a China continental choveu sangue, nuvens negras desceram e houve revolta e indignação universal. Hoje, cristãos de todas as igrejas domésticas, particularmente os da Igreja de Deus Todo-Poderoso, enfrentam uma perseguição ainda mais brutal e sangrenta pelo governo do Partido Comunista Chinês. O derramamento de sangue e a perda das vidas desses cristãos são como uma canção de vitória sobre as forças de Satanás. E contam a terrível história de perseguição dos cristãos chineses. Esta era Chongqing no final de novembro de 2008. O vento estava gelado e o clima excepcionalmente frio. Um grupo de pessoas caminhou para a entrada de um campo de trabalhos forçados na cidade de Chongqing. Seus corações estavam carregados de tristeza. Um cartaz que dizia: "Devolvam minha mãe", e uma urna preta iam na frente da multidão. Diante de um grupo de cidadãos desarmados, a polícia do Partido Comunista Chinês estava armada até os dentes, como se enfrentasse um exército formidável. As armas estavam carregadas e à mostra. Os nervos estavam no limite dos dois lados. Por que a polícia do Partido Comunista Chinês estava tão alerta? Com o que eles estavam preocupados? O nome da vítima era Gao Yufan, uma cristã da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ela foi presa pela polícia do Partido Comunista Chinês por cumprir seu dever e acreditar em Deus. 3 meses depois, ela morreu repentinamente no campo de trabalho. Como Gao Yufan morreu, foi assim que a história começou. Em 2008, quando Pequim sediou os Jogos Olímpicos, em nome da manutenção da estabilidade, o governo do Partido Comunista Chinês fez de tudo para prender cristãos e dissidentes em províncias e cidades em todo o país. Por um tempo, todo o país foi tomado pelo pânico. Igrejas domésticas em todo o país, especialmente a Igreja de Deus Todo-Poderoso, enfrentaram repressões e prisões ainda mais frenéticas pelo governo do Partido Comunista Chinês. Em 18 de agosto, em uma pequena vila no distrito de Xiangjin, na cidade de Chongqing, Gao Yufan e 2 irmãs estavam se reunindo e compartilhando a palavra de Deus. Elas se sentiam relaxadas e livres em seus corações. Gao Yufan não esperava a súbita ocorrência de tragédia
logo depois que as irmãs deixaram o encontro. Gao Yufan era uma pessoa gentil e simples que estava pregando zelosamente o evangelho do reino de Deus Todo-Poderoso depois de começar a crer em Deus. Ela foi ilegalmente presa pela polícia por causa da perseguição do governo do Partido Comunista Chinês às crenças religiosas. Depois que sua esposa foi presa, Zhao Yuqing, com quase 70 anos de idade, ficou em pânico. Ele não ousou contar aos parentes e à filha que trabalhava na cidade o que havia acontecido, temendo que isso os preocupasse. Ele estava sob enorme pressão, sozinho, angustiado e com depressão em seu coração. Depois de muito perguntar, Zhao Yuqing soube que sua esposa estava presa no centro de detenção. Então ele correu para vê-la. Olhando para as feridas no rosto da sua esposa, o coração de Zhao Yuqing começou a sangrar. Sua esposa sempre cumpriu a lei e nunca fez nada ilegal. Ela só adorava a Deus, reunia-se em casa e cumpria seu dever. Mesmo assim, ela foi presa e torturada pela polícia do Partido Comunista Chinês. Isso deixou Zhao Yuqing muito triste e indignado. No final de agosto de 2008, usando perturbar a ordem e a segurança pública como desculpa, o Partido Comunista Chinês enviou Gao Yufan direto para um campo de trabalhos forçados. Mas ela morreu de repente 3 meses depois. O que aconteceu com Gao Yufan? Foi somente após a libertação de 2 cristãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso que trabalharam com ela no campo de trabalho que todos souberam da verdade. De acordo com suas lembranças, as regras do campo de trabalho forçado exigiam que todas as detentas correcionais recém-admitidas deviam receber treinamento transformacional e exercícios militares intensivos. As detentas se levantavam às 5 horas todos os dias, começando com a memorização do código de conduta. Aquelas que não memorizavam bem estavam sujeitas a espancamento, repreensão e punição corporal. As cristãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso eram particularmente discriminadas e maltratadas. Gao Yufan tinha quase 60 anos, problemas de saúde e memória fraca. Frequentemente, ela era sujeitada a castigos corporais por não memorizar o código. O tempo de treinamento era das 7 horas às 22 horas. Depois de um dia inteiro de treinamento, as pessoas ficavam em frangalhos, com o corpo doendo. Os exercícios militares de alta intensidade, juntamente com humilhação, espancamentos e repreensão dos agentes penitenciários, afetaram Gao Yufan. A família de Gao Yufan não sabia que ela havia sido enviada para o campo de trabalho. Ela queria muito ligar para sua família, mas a equipe penitenciária não permitia. Gao Yufan sentia muita falta dos seus entes queridos neste momento. O oficial responsável pela transformação aproveitou a oportunidade para ameaçar Gao Yufan, dizendo que para ela poder contatar sua família, devia assinar a carta de garantia para negar e trair a Deus. Depois que Gao Yufan recusou severamente, a equipe correcional tentou discipliná-la e instruiu a líder do esquadrão a espancá-la e humilhá-la. Gao Yufan nunca imaginou que seus pesadelos estavam apenas começando.
Durante a reeducação, Shen Jin, uma cristã da Igreja de Deus Todo-Poderoso, ouviu acidentalmente o capitão instruir a oficial correcional a controlar estritamente as mulheres da Igreja de Deus Todo-Poderoso e fazê-las desistirem da sua crença a todo custo. A equipe correcional usava de vários meios para punir as cristãs. A tática mais comum era reduzir sua quantidade de comida. Para começar, a qualidade e a quantidade de comida para a população carcerária eram ruins. Mas as rações para Gao Yufang e as outras foram divididas pela metade. Elas ficaram subnutridas por passarem fome diariamente. Devido ao treinamento intensivo prolongado sob o sol quente e à privação de comida pela equipe correcional, Gao Yufang estava fisicamente esgotada. Ela não podia mais suportar o esgotamento. Outra cristã da Igreja de Deus Todo-Poderoso, Fan Huyin, que ficou no mesmo dormitório com Gao Yufang, sofreu a mesma provação. Ela sentiu uma dor no coração quando viu Gao Yufang desmaiar de fome. Arriscando a punição da oficial correcional, Fan Huyin guardou meio pão cozido e secretamente deu a Gao Yufang. 警长，真是魔鬼，没有人性啊！我们新生也没犯什么法，凭什么这么虐待我们呀？吃吧，慢慢的吃，慢点吃。Gao Yufang e Fan Huyin não esperavam que uma oficial correcional passasse pelo dormitório e visse a cena. A oficial correcional repreendeu Gao Yufang ferozmente e puniu Fan Huyin com 300 agachamentos. Isso deixou Gao Yufang triste e com remorso. Ela sentia um ódio muito grande pela oficial correcional. Eles não tratavam os crentes de Deus como seres humanos. Elas não eram apenas privadas de seus direitos humanos mais básicos, também eram assoladas física e mentalmente por todos os meios concebíveis. O policial encarregado da transformação tentou coagir Gao Yufang novamente, forçando-a a desistir da sua fé. Mas ela se recusou resolutamente a atrair Deus. Quando os agentes correcionais viram que Gao Yufang e as outras cristãs não iriam comprometer a fé delas, ficaram determinados a submeter Gao Yufang e as outras à disciplina intensiva. Em seu segundo mês no campo de trabalho, todos os dias Gao Yufang tinha que completar um grande número de cotas de produção, ou enfrentaria vários castigos corporais. Depois do castigo corporal, ela ainda precisava fazer horas extras. O trabalho intensivo durava quase 20 horas diárias. O trabalho de sobrecarga era difícil até para as jovens conseguirem terminar, sem mencionar Gao Yufang, que era velha e frágil. No entanto, a fim de forçá-la a desistir da sua fé, a oficial correcional a fez terminar o trabalho de 2 dias em apenas 1. Como Gao Yufang poderia suportar isso? Com as tarefas acumuladas, ela não enfrentou apenas punições severas, mas também foi ameaçada de prisão prolongada. O estresse estava se acumulando. A fadiga extrema a deixou tonta e abobada. Quando a equipe correcional aumentou deliberadamente a carga de trabalho para as cristãs, Gao Yufang e as outras não conseguiam mais concluir as cotas de produção, por mais que trabalhassem.
Em outro grupo, uma cristã, Shen Jin, também tinha que fazer horas extras todas as noites, às vezes até o amanhecer, porque não tinha terminado a cota. A líder do esquadrão sempre a intimidava, muitas vezes dando-lhe metade do crédito por seu volume de trabalho e aproveitando a oportunidade para puni-la corporalmente. O inferno que era viver no campo de trabalho forçado fez Shen Jin se sentir debilitada, às vezes até mesmo desesperada. Gao Yufan e Shen Jin não estavam sozinhas. Dezenas de cristãs da Igreja de Deus Todo-Poderoso no campo de trabalho também sentiam que estariam melhor mortas do que sob tal tormento desumano. Cargas de trabalho insatisfatórias e castigos corporais brutais, lavagem cerebral e coerção em muitas ocasiões, não fizeram com que Gao Yufan e as outras cristãs desistissem da sua fé. A oficial correcional estava furiosa, procurando por todos os tipos de desculpas e métodos para atormentar, disciplinar e dificultar as coisas para elas. A equipe prisional até estipulou, em particular, que as cristãs só poderiam ir ao banheiro 2 vezes ao dia, com restrições de tempo. Enquanto Gao Yufan estava em pé sob pena, Shen Jin estava trabalhando no quintal, vendo o olhar doloroso de Gao Yufan e seu rosto pálido. Gao Yufan não conseguia mesmo segurar. Ela perguntou ao oficial correcional mais uma vez, mas até mesmo o direito mais básico lhe era privado. O tormento da oficial correcional e as humilhações das estudantes intimidaram Gao Yufan de forma implacável. Sua dignidade como ser humano tinha ido embora. A vida árdua no campo de trabalho estava atormentando Gao Yufan. Ela só podia confiar em suas orações a Deus para se agarrar à vida. Mas a oficial correcional instruiu a líder do esquadrão a monitorar Gao Yufan, não deixando que ela tivesse qualquer chance de orar. Quando foi vista orando, as estudantes a espancaram loucamente e a amaldiçoaram. Gao Yufan estava vivendo em um alto grau de tensão e medo o tempo todo. A agente correcional a trancou na sala de confinamento em total isolamento por um longo tempo. O espírito de Gao Yufan estava definhando a cada dia. A polícia ameaçou prender a família de Gao Yufan se ela não desistisse da sua fé e assinasse a carta de garantia. As palavras da polícia atingiram seu ponto fraco. Gao Yufan amava muito sua filha. O casal trabalhou muito para mandar a filha para a universidade. Sua filha tinha encontrado um emprego na cidade fazia pouco tempo. Ela estava com muito medo de afetar o futuro da filha. A polícia chegou a ameaçá-la de que, mesmo que não estivesse preocupada com a família, eles tinham um jeito de lidar com ela. Insinuaram que injetariam drogas nela para fazê-la assinar a carta de garantia inconscientemente. Conhecendo a brutalidade e a crueldade da polícia do Partido Comunista Chinês no campo de trabalho, Gao Yufan acreditava que ela seria capaz de fazer qualquer coisa. Depois de ser ameaçada, ela ficou muito preocupada. Sua mente havia sido atingida. A perseguição do Partido Comunista Chinês a fez se sentir desesperada.
A fim de aumentar a pressão sobre Gao Yufan, a oficial correcional transferiu Fan Huin deliberadamente para outro dormitório. A notícia foi uma ameaça dupla para Gao Yufan, fazendo-a se sentir isolada. A intimidação e a punição corporal, a humilhação e a agressão da líder do esquadrão e das estudantes, junto com a transferência da irmã, atormentaram Gao Yufan inevitavelmente. A perseguição do Partido Comunista Chinês foi como a garra do diabo apertando sua garganta, deixando-a incapaz de respirar. Zhao Yuqing tentou repetidamente visitar sua esposa, mas foi rejeitado pelo campo de trabalho. Até que em novembro de 2008, o casal finalmente se encontrou. Seu marido trouxe roupas de inverno para Gao Yufan e algum dinheiro, mas ela não aceitou. Ela não queria sobrecarregar a família e se tornar um fardo para o marido. Yufan. Yufan. 友情啊，万一哪一天我要是死了的话，你要好好的走下去。走了，走了。 A proximidade entre eles desmentia sua interminável separação. Olhando para o marido choroso, Gao Yufan ficou com o coração partido. O inferno que vivia no campo de trabalho estava tirando sua força. Ela queria denunciar tanta coisa ao marido, mas temia que ele não suportasse ouvir. Olhando para sua esposa com relutância, Zhao Yuqing ficava cada vez mais preocupado. Quando Gao Yufan estava no estado mais vulnerável, a oficial correcional usou a redução da prisão como moeda de barganha para convencê-la a trair a igreja. No entanto, Gao Yufan preferiria morrer a fazer qualquer coisa para atrair a Deus ou a igreja. Dia após dia, o tormento e a intimidação sem fim deixaram Gao Yufan sem fôlego. Havia tanta tristeza que ela queria relatar às suas irmãs, mas elas eram separadas implacavelmente pela oficial correcional. Gao Yufan estava só, deprimida e totalmente desesperada. Tarde da noite, Gao Yufan estava se mexendo e revirando, incapaz de dormir. Ela não conseguia se livrar da tortura desumana e da devastação infligida a ela como um pesadelo pelo Partido Comunista Chinês. Ficou muito claro para ela que enquanto não desistisse da sua fé, o Partido Comunista Chinês não pararia de perseguir a ela e a sua família. Eles até ameaçaram usar drogas para fazê-la assinar a carta de garantia inconscientemente. Gao Yufan não queria arrastar sua família consigo, muito menos trair a Deus e a igreja. Ela estava exausta pela pressão absoluta. Sentia-se totalmente desesperada. Em desespero, ela tomou uma dolorosa decisão final. Ah, 有人上吊了！谁？谁上吊了？谁上吊了？ 哎呀，高云凤上吊了！高云凤上吊了！
Um dia em novembro de 2008, por volta das 2 horas da manhã, Gao Yufan cometeu suicídio em desespero, quando tinha 59 anos de idade.刚才说的都记得了吗？记得了。高一凤死了是，任何人不许说出去，听明白了吗？听明白了。哪个要敢透露半句，立马死定。是。Após a morte de Gao Yufan, a equipe penitenciária não apenas isolou as estudantes na mesma sala com ela, mas exigiu que prestassem falsos testemunhos para provar que o campo de trabalho não havia maltratado Gao Yufan. Mas a história de que Gao Yufan foi presa por acreditar em Deus, sujeitada à tortura brutal e levada ao suicídio, se espalhou por todo o campo de trabalho. 高一凤大哥设防的，把他的所有东西收出来。高一凤得病了，去住院了。 Na metade de novembro de 2008, 2 policiais do campo de trabalho forçado foram até a casa de Zhao Yuting. Usando a desculpa de que Gao Yufan estava seriamente doente, levaram Zhao Yuting para o campo de trabalho. Zhao Yuting estava muito apreensivo. Um sentimento sinistro apertava seu coração. Zhao Yuqing，那个就是高一凤，他自己上吊死的。 As palavras da polícia chocaram Zhao Yuting. Ele não podia acreditar que sua esposa estava deitada sob o lençol branco. O que o deixou mais indignado foi que a polícia não apenas não permitiu que ele visse a esposa pela última vez, mas levaram seus restos mortais para serem cremados. Os restos mortais de Gao Yufan foram cremados na mesma tarde. Mas a polícia estava ganhando tempo e impedindo Zhao Yuting de ir para casa. Até que, de madrugada, a polícia levou Zhao Yuting até a entrada da vila. Zhao Yuqing，等一下。Zhao Yuqing，骨灰和报回去挖个坑埋了就对了，不要把你的亲戚请来。 Pelas palavras da polícia, Zhao Yuting entendeu a razão pela qual eles o deixaram ir para casa tarde da noite. E o ameaçaram para enterrar secretamente a urna sem chamar seus parentes. A intenção era enganar o público e encobrir a atroz perseguição dos cristãos pelo Partido Comunista Chinês. A morte de Gao Yufan era inaceitável para sua família. Eles estavam determinados a buscar justiça. A família Zhao protestou na entrada do campo de trabalho durante 32 dias.
Finalmente, temendo que o incidente aumentasse, a equipe do campo de trabalho concordou em permitir que a filha de Gao Yufan negociasse sozinha com eles. 走吧。A filha de Gao Yufan foi ameaçada pela polícia do Partido Comunista Chinês. Se ela continuasse a protestar, eles fariam com que seu empregador a demitisse. Sob a intimidação do Partido Comunista Chinês, ela não teve escolha, senão fazer um acordo privado e dar-lhe sua impressão digital. O campo de trabalho forçado pagou apenas 80.000 yuan e a morte de Gao Yufan foi resolvida. A brutal perseguição do Partido Comunista Chinês àqueles que acreditam em Deus causou a morte injusta de Gao Yufan e trouxe uma dor inconsolável a Zhao Yuting. Zhao Yuting foi severamente atingido por esse grande golpe. Vivendo sob a sombra da prisão da sua esposa, ele ficava apreensivo todos os dias. Sofrendo de depressão e extremo tormento psicológico, Zhao Yuting desmoronou completamente. Seu estado mental ficou cada vez mais anormal. No final, ele foi internado em um hospital psiquiátrico em Chongqing. A desgraça de Zhao Yuting e o suicídio de Gao Yufan no campo de trabalho fizeram com que muitas pessoas detestassem as práticas vergonhosas da polícia do Partido Comunista Chinês. Sem a perseguição do Partido Comunista Chinês aos cristãos, Gao Yufan não teria se suicidado. Sua família não teria caído em um estado tão miserável. Uma família harmoniosa e feliz foi reduzida a frangalhos por causa da perseguição.